os outros, tá? Tá, Só para você ter agora uma tarefinha para casa, vamos pensar assim. Como vai ficar beleza. gravado, você consegue pegar depois. Ó. Sabendo que as porções AC e BC do cabo ACB devem ser iguais, determine o menor comprimento de cabo que pode ser usado para suportar a carga mostrada se a tração no cabo não puder exceder 870 newtons. É um tipo de exercício diferente, tudo bem? Tudo. Mas o conceito é o mesmo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer, independente de qualquer coisa? O diagrama de corpo livre. Beleza. Aí eu vou fazer o diagrama de corpo livre em qual ponto? Não sei? Não sei, porque a força está acontecendo lá, tá? Isso é um critério muito importante. Eu consigo fazer com que todas as forças que eu tenho que equilibrar estejam em C. Faz sentido? Faz. B, TCA, 1.200. Beleza, acabou a primeira etapa do exercício. Segunda etapa, encontrar os ângulos. Só que ele está falando exatamente o seguinte: determine o menor comprimento de cabo que pode ser usado para suportar a carga, sabendo que as porções AC e BC do cabo ACB, então ele está perguntando qual que é o comprimento desse cabo ACB aqui, ó. Se ele está perguntando qual que é o comprimento do cabo ACB e esse C pode subir ou descer, o ângulo também pode mudar. Curioso, né? Tudo bem? Tudo. Tá, só que tem alguns detalhes muito importantes, porque eu já tenho a medida lá em cima, que essa medida do A para o centro em C não muda, tanto 2,1 para cá quanto 2,1 para cá. Então, independentemente do valor do ângulo, eu posso concluir que existe uma simetria. Faz Tá. sentido? Faz. Então tá. Então eu faço a somatória das forças em Y, ou a somatória das forças em X. Quando eu faço a somatória das forças em Y, como eu tenho uma simetria, eu sei que, como existe um equilíbrio, uma força é igual à outra. Como que eu posso concluir isso? Bom, porque na verdade eu tenho um cabo que ele é simétrico. Então, se eu faço a somatória das forças em X, o que vai acontecer? TCA projetado em um ângulo que eu não conheço, ou seja, TCA vezes o cosseno desse ângulo desconhecido, negativo, então menos TCA vezes o cosseno do ângulo desconhecido, mais TCB vezes o cosseno desse ângulo desconhecido, que é igual ao outro, por causa da simetria, é igual a zero. Eu vou dividir pelo cosseno do ângulo desconhecido e vai zerar. Eu posso concluir, só de olhar, que o TCA é igual ao TCB. Mas se eu fizer a somatória das forças em X, eu provo isso, tá? Então, quando você fizer a somatória das forças em X, você vai provar que, na verdade, sempre que você tiver essa simetria, os ângulos são iguais, então uma força está anulando a outra. Eu não tenho mais nada na horizontal para entrar em equilíbrio. Então, isso ajuda muito. Beleza? Descubro que um é igual ao outro, faço somatória das forças em Y. Independentemente de qual é a minha projeção em Y, eu tenho um TCA projetado em Y mais um TCB projetado em Y menos 1.200 igual a zero. E aí, É. a gente vai desenvolver um raciocínio sobre isso depois, quando a gente for calcular essa questão. Mas aqui ele fala assim, ó, sabendo o menor comprimento do cabo que pode ser usado para suportar a carga mostrada se a tração no cabo não pode suportar 870. Então eu tenho uma referência ali. Eu não necessariamente vou chegar em 870. Mas lembra daqueles exercícios de geometria, quando a gente está falando menor ou igual até esse valor? O que a gente faz? Então eu vou falar que ele é igual a esse valor. Então eu falo que o TCB é 870, o TCA é 870, faço o diagrama de corpo livre, encontro que o meu TY é igual a 600, e aí depois com isso eu encontro o meu TX, e aí eu tenho agora os dois valores. Então, primeira etapa, diagrama de corpo livre. Segunda etapa, projeção do ângulo. Como eu não tenho ângulo, eu pulo essa etapa, porque os ângulos são iguais, não vai fazer diferença. Jogo, então, como terceira etapa, o valor do cabo, da tensão que ele falou no enunciado. E aí depois eu respondo a seguinte pergunta. A distância que é. Então, para eu ter aquele valor, eu vou criar uma correlação entre a tensão que ele pode suportar com a força que está sendo aplicada. Como? Eu considero só um cabo CB ou um cabo CA. Aí eu vou lá e faço o seguinte. CB está para 870, que é a tensão que acontece nele,
Assim como 2,1 está para 630, que é o valor que eu vou descobrir, que é o meu TX. A gente vai, isso é diferente, que vai ser legal de você tentar depois, você vai ter a resolução aí, né? Você consegue dar uma investigada. E você vai descobrir que o BC ele é igual a 2,9, então, como o comprimento dessa barrinha aqui é o dobro de CB, você vai descobrir que o comprimento desse cabo aqui é 5,8. Tá. Então, isso é novidade, tá tudo bem, por isso que a gente está gravando. Você dá uma olhadinha depois, vai ficar um vídeo curtinho. Você pega o enunciado, pega a resolução, pega o vídeo e dá uma refletida, tarefinha aí pro final de semana, que você não vai fazer nada no final de semana mesmo, tá tudo bem. Beleza. Vamos então parar aqui.